Fala aí galera, tudo bem? Eu tô aqui na prainha em Recreio, no Rio de Janeiro, e esse cenário me lembra muito a morte. Talvez não faça muito sentido para vocês, mas é sobre isso que eu vou falar hoje. A morte, um tabu na nossa sociedade, ainda que seja a única certeza que todos nós temos. Nós odiamos pensar que algum dia nós vamos morrer, ou que os nossos parentes e as pessoas que a gente ama vão morrer. Mas encarar a morte é entender a vida. Os mestres costumam dizer que vida e morte são aspectos distintos de um mesmo fenômeno. E só teme a morte quem não entende a vida. Quantas vezes eu já percebi que eu tinha muito mais medo de viver do que medo de morrer. Medo de fazer as coisas que eu realmente gostava, medo de dizer o que eu sentia, medo de amar. O budismo costuma dizer que a vida e também a morte é como a relação das ondas com o oceano. Nós somos essas ondas que surgem do oceano e têm diferentes tamanhos, formas. Algumas ondas duram mais, outras ondas duram menos, e todas são belas, à sua maneira. E a mesma matéria dessas ondas é a mesma matéria, a mesma essência desse grande oceano. E a gente surge desse oceano e por fim se dissolve nesse oceano, mas não deixa de existir, apenas se transforma em outra coisa e renasce como onda e se desfaz como onda num ciclo infinito. E vai saber, sei lá quantas vezes eu já repeti esse ciclo de nascer e morrer e reviver e aprender. E a gente vive os ciclos da morte em vida inclusive, porque a morte não é somente a morte do corpo físico, nós morremos várias vezes durante a vida. Fins de relacionamento, deixar um emprego para trás, começar um novo ciclo da nossa vida, morte das nossas identidades, onde a gente deixa de ser aquilo que a gente era e renasce como uma coisa nova. Cada dia que a gente acorda, a gente renasce, e cada dia que a gente fecha os olhos, a gente morre. Quando eu decidi deixar tudo para trás, terminar meu relacionamento e sair pelo mundo, cara, aquilo foi uma morte completa. E eu tava de frente para um cenário desse, lindo, maravilhoso, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, de frente para o Mar de São Conrado. Eu conto essa história outro dia. E naquele momento eu entendi que eu precisava morrer, porque para renascer é preciso antes morrer. Então eu morri para o meu passado e também para o meu futuro, para os meus planos, para os meus desejos, para tudo aquilo que eu acreditava que seria. E renasci para o novo. Pouco antes de eu deixar o Brasil, eu vi um irmão muito querido meu partir na minha frente. Michel tinha leucemia. Grande Michel. Tenho certeza que está muito bem onde estiver, cara. Era um guerreiro. E ele aceitou a própria morte e decidiu fazer tudo o que era preciso para viver uma boa morte. Então ele resolveu todas as pendências físicas quanto emocionais. Disse o que queria que fizessem com o corpo dele, disse como queria que fossem o velório dele, disse tudo o que precisava ser dito. Perdoou todo mundo que precisava ser perdoado e se despediu de maneira maravilhosa, leve, linda, na nossa frente. E aí eu decidi fazer uma brincadeira comigo que eu levei muito a sério. Eu decidi que a data da minha partida, dia 13 de abril de 2017, também ia ser a data da minha morte. E me perguntei, o que eu preciso fazer para partir em paz? Porque eu entendia de fato que talvez eu não voltasse, talvez eu pudesse morrer na viagem, como quase aconteceu algumas vezes. Tem alguns vídeos aqui no canal contando isso. E também entendi que como eu ia ficar longe muito tempo, talvez houvesse alguns amigos que eu jamais tornasse a ver. Como aconteceu, eu perdi alguns amigos queridos nesse período. Então eu fiz uma lista de tudo que eu precisava resolver. Acertei conta de banco, resolvi os documentos da minha empresa e até deixei a minha herança pronta. E sobretudo, resolvi as pendências do coração. Rumi dizia que o dia é para o trabalho e que a noite é para o amor. Então durante o dia eu passava resolvendo as questões práticas, passaporte, itinerário da viagem, a documentação da venda da minha empresa, a venda do carro. E à noite eu tratava de encontrar com as pessoas que eu amava. Então fiz uma lista de todo mundo que tivesse me magoado ou que talvez eu pudesse ter magoado também. E entrei em contato com todas elas, seguindo o conselho de Dalai Lama, que é mais importante estar em paz do que estar certo, para pedir perdão ou também oferecer o perdão. E sanar todas as dívidas, todas as relações, para ir daqui zerado, sem conta nenhuma. E também encontrava os meus amigos, a minha família, as pessoas que eu amo, com a consciência de que aquele podia ser o último encontro. E ali eu entendi que cada encontro é o último encontro, cada momento é o último momento.
Que garantias que a gente tem que nós vamos estar vivos amanhã, ou que as pessoas que a gente ama vão estar vivas amanhã? E quando eu entendia que cada encontro era o último encontro e cada instante era o último instante, eu não perdia tempo falando de futilidades, de novela, de Big Brother. Eu apreciava cada encontro, cada momento com o entendimento da sua real preciosidade. E gastava aqueles momentos, cara, só para apreciar, só para dizer o quanto eu amava aquelas pessoas e quanto ainda amo. E o quanto elas eram importantes para mim, e ainda são. E curiosamente, quando eu aceitei a morte, eu comecei a viver a vida com a dignidade que ela merece.